Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou o professor Paulo. Quero inicialmente agradecer a cada um de vocês por estar conosco, por ter acreditado nesse nosso projeto. Nós estamos aí agora na reta final desse interminável processo seletivo, né? Esse processo seletivo que muito nos surpreendeu, mas enfim, agora é reta final, é o momento de focar, é o momento mais do que nunca, né, de a gente agora focar nesses últimos 15 dias que faltam aí, para que a gente possa realmente ter o sucesso que a gente espera, né? Eu quero, inclusive, propor um desafio para vocês. As nossas aulas, elas serão nas segundas, quartas e sextas. Então, o desafio que eu quero propor para vocês é na terça e quinta-feira, que nós não estaremos aqui juntos, mas que vocês tirem da mesma forma o tempo para vocês focarem na redação, para vocês focarem no conhecimento específico do componente curricular de vocês. Então, nós precisamos aí, agora mais do que nunca, estar realmente, eu diria quase que diuturnamente, em função, né, dos nossos estudos, em função desse processo seletivo que é tão importante, né? É importante para que o ano que vem a gente possa ter a tranquilidade, né, de estar bem colocado, de estar numa listagem favorável, né? Então, para isso, a gente vai ter que, de repente, sacrificar esses 15 dias, mas correr atrás desse objetivo maior. Pessoal, muita gente está me perguntando e muita gente me pediu se eu vou disponibilizar na plataforma as provas anteriores da ACAF. Eu não vou, tá? Eu não vou trazer as provas, até porque são provas lá de 2012, 2013, mesmo as de 2017, elas estão com conteúdo desatualizado. Então, eu não aconselho a vocês estudarem por esse material da ACAF. Primeiro que a ACAF, ela não repete questões. Então, não adianta estudar achando, de repente vai cair. Não vai, tá? E aí, a gente estudar com material antigo, material desatualizado, houveram muitas alterações nos últimos anos aí, muita atualização na legislação. Então, eu digo que não vale a pena ficar rebuscando essas provas que estão desatualizadas, tá certo? Muita gente me pediu, mas não, eu não vou disponibilizar, tá certo? Hoje, nós vamos estar focando um pouquinho aí na educação na Constituição Federal, tá? Vamos começar com a Constituição. A Constituição é a nossa lei maior e é dela que emanam as demais. Então, é importante a gente conhecer o que traz os artigos, né, o que a legislação traz referente aos artigos, referente à educação, porque é daí que surgem, né, as demais leis. Né? Qualquer lei abaixo da Constituição, se ela se opuser ao que está escrito na Constituição, ela vai ser declarada inconstitucional e não terá vigor. Né? Nós temos aí a LDB, a BNCC, as resoluções, tem que estar em consonância, com o que está disposto lá na LDB.
Então, importante a gente conhecer. Por isso, vamos começar por ela, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela, pessoal, e eu não vou ficar enxergando vocês, eu vou ficar enxergando apenas o material, o slide, mas se vocês, a hora que vocês quiserem, tiverem dúvidas, ou que quiserem fazer alguma interferência, podem me chamar, a gente vai conversando, tá? E fiquem à vontade para me chamar se acharem necessário. Eu não vou estar visualizando vocês, então não adianta erguer a mão, por exemplo, que eu não vou conseguir enxergar. Eu entrei com outro dispositivo aqui até para acompanhar. Me parece que está tudo ok, né? Tá aparecendo para vocês. Bom, pessoal, a Constituição Federal, a educação aparece na Constituição logo lá no artigo 6º. Então, lá no artigo 6º, a educação ela é vista como um direito social básico. Vejam, importante alguns destaques que eu fiz para que vocês frisem também, porque isso, de repente, pode vir a aparecer na prova de vocês, tá? Então, a educação, lá no artigo 6º, ela já aparece e é entendida como um direito social básico. Lá, né, no artigo 6º, então, a educação ela está ao lado de outros direitos, como a saúde, alimentação, lazer, trabalho, moradia. Ela é vista como um direito de segunda dimensão, tá, gente? Os direitos de segunda dimensão são aqueles direitos sociais, econômicos, culturais de titularidade coletiva. Aí, em seguida, a Constituição, ela volta a abordar a educação a partir dos artigos 205 até o artigo 214. Então, são 11 artigos detalhando aí a educação nacional. Lembrando que, como eu falei, a Constituição, ela traz esses conceitos de uma forma mais ampla, né? São as legislações que se originam da Constituição que vão especificar muito mais, né? Por exemplo, a LDB, ela vai pegar muita coisa que está na Constituição Federal, mas a LDB vai tratar de uma forma mais ampla, né? Então, a Constituição, ela trata de uma maneira mais geral, de uma maneira mais genérica. O artigo 205, então, ele traz os conceitos básicos da educação, né? A educação, vejam, a educação, ela é um direito de todos, um dever do Estado, ela é dever da família também, e deve ser fomentada pela sociedade. Então, nós temos a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, e, consequentemente, da sociedade. Então, todos esses entes envolvidos aqui, eles têm a responsabilidade com a educação. Não só o Estado e a família, como também a própria sociedade. Ainda no 205, nós temos os objetivos gerais. Pessoal, eu só quero que vocês me deem um feedback se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo certinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui o chat, se quiserem falar alguma coisa no chat. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo, gente?
Eu estou ouvindo bem. Perfeito, ótimo então. Então vamos lá, vamos continuar. Me parece que tem alguém pedindo para entrar. Acho que não. Voltamos então. Então, pessoal, como eu dizia, o artigo 205 ele traz ainda os objetivos gerais da educação, né? Os objetivos gerais da educação. Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação da pessoa para o trabalho. Então, esse artigo 205, ele é importantíssimo porque ele vai aí dar a introdução aí dos conceitos, né? Conceitos, objetivos da educação. Né? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação da pessoa para o trabalho. Lá na LDB a gente vai ver alguma coisa bem parecida com isso. Né? A LDB ela acaba trazendo também esses objetivos aí de uma forma bem semelhante. A LDB, ela traz que o ensino, ele precisa ser ministrado de acordo com alguns princípios. O que seriam esses princípios? Ou a diferença entre o que nós acabamos de ver aqui, objetivos e princípios. Os objetivos é como se fosse algo que a educação precisa alcançar, né? Ela é alguma coisa que ela tem que chegar lá. Né? Então, o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania, a qualificação da pessoa para o trabalho. Agora, os princípios, eles se diferem com os objetivos, por quê? Porque o ensino, ele já nasce com isso. Então, o que nós vamos ver agora, os princípios que nós vamos ver agora, não são coisas que nós queremos alcançar lá na frente. Não, o ensino, para que ele exista efetivamente, ele já precisa nascer com esses princípios. Então, nós temos aí igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É um princípio importantíssimo e o ensino ele precisa já surgir com isso. Né? Vocês imaginem o ensino pensando da maneira, o nosso objetivo é que um dia a gente tenha essa igualdade. Não, como é um princípio, ele já nasce junto com o ensino e isso precisa acontecer concomitantemente com o ensino. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Vejam, são princípios. O ensino ele precisa nascer junto com todos esses princípios. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, o ensino ele precisa coexistir com a diferença, com a diversidade, com a diferença de ideias, né, com diferentes concepções. Então, aí entra a nossa cátedra enquanto professores, ou seja, a nossa liberdade em sala de aula de poder nos expressar, claro, dentro da legislação, mas a gente tem essa liberdade para poder atuar de forma a conseguir passar, né, as concepções pedagógicas e tudo isso. Então, não é possível ser censurado um professor em sala de aula, por exemplo. Né? Esse pluralismo de ideias, ele nos garante que nós temos essa autonomia em sala de aula. Da mesma forma, a coexistência de instituições públicas e privadas. Então, elas existem e coexistem, né? Tanto as instituições públicas quanto as privadas, as instituições privadas de ensino.
A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Então, também é um princípio importante. Lembrando aqui, sempre é bom a gente ficar focado nas palavrinhas, nos diferenciais, no que a banca pode pegar, né? Importante lembrar que são estabelecimentos oficiais. A legislação, ela não traz aqui, por exemplo, a gratuidade em estabelecimentos privados, não. São estabelecimentos públicos, estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos das redes públicas. Então, pessoal, nós temos que levar para a prova aquilo que a lei traz, né? Não, eu acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, não é o nosso sonho. A prova, ela não quer saber o que nós achamos, o que nós pensamos, como é na minha escola, como é na escola do meu colega. Não. A banca, a prova, ela quer saber o que a lei traz, né? E não adianta você pensar assim, mas isso na minha escola não acontece. Ou os profissionais da educação não são valorizados como deveriam. A legislação, ela traz que é um princípio e a prova vai cobrar isso de vocês, tá? Então, vamos focar no que está na lei, tá? As nossas aspirações, nossos desejos são para outros momentos e não para a gente pôr como resposta na prova, tá? Cuidem bastante disso. Esses princípios, lembrando, eles estão lá no artigo 206, tá? Outros princípios ainda, do artigo 206. Gestão democrática do ensino público, mais uma vez, volto a ressaltar aqui, gestão democrática do ensino público, o que a legislação traz. Então, uma instituição privada, ela não tem a obrigatoriedade de fazer uma gestão democrática. O que é uma gestão democrática? Mais do que um processo de escolha de gestores, quando fala em gestão democrática, geralmente a gente pensa nisso, né? A escolha do diretor. Não é só isso. Isso também, mas não é só isso. A gestão democrática, ela envolve todo um processo de transparência, né? De transparência de recursos, de transparência pedagógica. Então, a gestão democrática, ela é esse processo bastante amplo. Garantia de padrão de qualidade, isso é inerente, ou deve ser inerente à educação, ao ensino, né? Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei. Então, o nosso piso salarial, ele é um princípio, ele está posto lá na legislação. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, quer dizer, independente da idade, independente da etapa da vida, a pessoa, ela tem direito à educação, tem direito à aprendizagem. Esse último princípio, ele é bem importante, gente, porque ele é de 2020, eu até coloquei aqui, ele veio com a emenda constitucional número 108, então é uma novidade, uma coisa nova. É um prato cheio, para que a banca venha testar se vocês estão, né, se atualizando, se vocês conhecem aí essa atualização de 2020. Então, esse princípio, ele visa garantir o caráter permanente e continuado do direito à educação ao longo da vida, né? Notadamente para abarcar adultos, né, e idosos. Em relação às universidades, a Constituição, ela preceitua que as universidades, elas têm autonomia. Que tipo de autonomia? Autonomia didático-científica, autonomia administrativa
autonomia de gestão financeira e patrimonial. E além disso, isso é importantíssimo, as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui nós trouxemos os conceitos, a diferenciação, né, porque a gente ouve bastante isso. A universidade é ensino, pesquisa e extensão. Mas o que é cada coisa, né? A pesquisa são ações desenvolvidas com o objetivo de fomentar as atividades de pesquisa dentro das universidades, né? Então, geralmente, o TCC, iniciação científica, né, um trabalho de conclusão de curso, né, a monografia. Então, a pesquisa ela é voltada para as atividades de pesquisa dentro da universidade. O ensino corresponde às atividades voltadas ao aprendizado dos alunos, como as horas destinadas a aulas em laboratórios, atividades de monitoria. Então, é aquela parte mais prática, né? Aquela parte mais prática. E a extensão é justamente a relação entre a comunidade e a universidade. Então, algumas universidades, elas oferecem serviços para a população, ao mesmo tempo que elas estão trabalhando com pesquisa e ensino para os estudantes, elas estão oferecendo um serviço para a universidade. E, da mesma forma, a comunidade retribui, né, compartilhando os conhecimentos em prol da defesa da educação. Então, ensino, pesquisa e extensão, a universidade ela não pode abrir mão, né, de nenhum desses fatores, de nenhum desses itens. Isso tudo está lá no artigo 207 da Constituição, tá, pessoal? O artigo 207, ele traz ainda que é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, isso significa o quê? Que uma pessoa estrangeira, né, uma pessoa de fora do país, ela pode ser aceita, ser admitida numa universidade como professor, técnico ou cientista, tá? É um item, muitas vezes, que parece insignificante, mas vai saber se a banca não vai trazer isso, né? E a gente não pode passar batido. Agora nós temos as garantias, né? As garantias são aquilo que o Estado, né? É o dever do Estado com a educação. Então, é aquilo que o Estado deve fazer, deve garantir a todos. Essa eu coloco como importante, por quê? Porque ela não é tão recente, essa mudança, mas nós já tivemos mudanças, né, em relação a isso. Houve um período que era a partir dos 7 anos, houve um período que era a partir dos 6 anos. Hoje o Estado ele deve garantir a educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. E ela tem que ser gratuita e ela é obrigatória. Nós estamos falando de quem? Da educação básica. Isso é importantíssimo, tá, gente? É corriqueiro, é do nosso dia a dia, mas tem gente que ainda confunde, tá? Isso a gente tem que ter bem claro. Nós precisamos ter essa clareza, tá? Uma das garantias lá do artigo 208 da Constituição, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Vai acontecer, a banca ela vai tentar confundir, vai colocar educação básica obrigatória no ensino fundamental, ensino médio, nos anos, enfim, nada disso está na lei. Você tem que devolver na tua prova aquilo que está na lei. A lei ela traz dos 4 aos 17 anos. Então, se aparecer alguma coisa diferente,
tome cuidado, analise bem para ver se não é uma pegadinha do examinador para te derrubar, tá? Isso aqui, gente, eu coloquei um aviso de importante porque é realmente muito importante, tá? É muito importante. Tem que saber, é uma questão assim que, se cair na prova, não dá para errar uma questão dessa. Tem gente que confunde bastante também a questão dos níveis e etapas da educação brasileira. Vejam, a LDB, ela traz lá no artigo 21, tá, essa definição, que a educação escolar, vejam, a educação escolar, ela é dividida em educação básica e educação superior. Então, nós temos a educação escolar dividida em educação básica e educação superior. É corriqueiro, é do nosso dia a dia, por isso mesmo que nós não podemos confundir, nós temos que ter bem essa clareza, tá? A educação básica, por sua vez, ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, ela é dividida em pré-escola e creche. O ensino fundamental é dividido em anos iniciais e anos finais. O ensino superior aí tem as divisões em cursos e programas. Isso aqui é um resuminho, eu quis trazer dessa forma para que fique de uma forma bem didática, para que vocês também seja fácil a memorização de vocês. Tá? Então, essa é segundo a LDB, né, é a divisão aí da educação escolar, os níveis da educação escolar. Ainda continuando com as garantias, o artigo ele traz mais garantias. Vejam, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, até um tempo atrás, esse atendimento ele era preferencialmente nas APAES, preferencialmente numa instituição especializada. Hoje, não. Hoje, esse atendimento ele deve se dar preferencialmente na rede regular. Ainda dentro das garantias, educação infantil em creche e pré-escola até 5 anos de idade. Então, a educação infantil, nós vimos lá, ela se divide em creche e pré-escola e ela deve ser garantido a todas as crianças até os 5 anos de idade. Ainda dentro do 208, tá, gente? É uma garantia também acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, tá? Adequado às condições do educando. Então, agora nós vamos ter a mudança com o novo ensino médio, mas o ensino noturno, ele vai ter que se adaptar às realidades do estudante, né? Por isso, o ensino noturno, mesmo com o novo ensino médio, ele terá uma grade diferenciada, ele vai ser, em algumas escolas, em 4 anos, enfim, tudo isso para quê? Para se adequar às necessidades do estudante. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Vejam, todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, é importante nós visualizarmos o que está na lei, não o que acontece na prática. Infelizmente, na prática, raramente você vê
esse atendimento, essa assistência à saúde, a gente está mais acostumado a enxergar esses programas suplementares a nível didático escolar, a nível de transporte, né, o transporte escolar, a nível de alimentação. Mas a legislação, ela traz também, né, que esse atendimento, ele deve ser garantido essa assistência à saúde dos estudantes também. Ainda tudo isso dentro do artigo 208. O 208, ele traz ainda um conceito que ele é importante que, o entendimento. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Nós vamos entender o que é isso, o que é um direito público subjetivo. Vejam, o direito público subjetivo é o direito de ação, de petição, direito de liberdade, direitos políticos. É referente ao Estado. Assim, é relacionado com direitos que devem ser prestados, ou seja, garantidos aos cidadãos pelo Estado, através dos governos. Então, se nós estamos falando de garantias, e o 208, ele é todo envolvendo garantias, então eu não posso dizer que o ensino ele não seja uma garantia. E como um direito público subjetivo, está aqui, ó, deve ser garantido pelo Estado. Vejam, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa o quê? A responsabilidade da autoridade competente. Então, não é possível o não oferecimento. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência, tá? Eu trouxe isso aqui porque também, de repente, é algo que a gente parece que é tão autoexplicativo, mas a gente precisa lembrar disso, que cabe a quem recensear? Ao poder público. Fazer a chamada? Ao poder público. Agora, zelar pela frequência, os pais ou responsáveis, junto ao poder público. O ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas algumas condições. Vejam, cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, ou seja, não há uma liberdade absoluta, tá? Sendo necessário que sejam atendidos esses requisitos. Então, sou educador, resolvi abrir uma instituição de ensino privada, uma escola particular. Eu posso fazer de qualquer jeito? Eu posso fazer do jeito que eu bem entender? Eu posso fazer do jeito que eu quiser? Não. Eu tenho que, no mínimo, cumprir essas normas gerais da educação nacional e preciso da autorização e da avaliação de qualidade pelo poder público. Isso está lá no artigo 209. Os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, vejam, nós estamos falando de conteúdos mínimos, serão fixados de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, por isso a LDB, os PCNs, eles voltam a tocar nesse assunto de uma forma
um pouco mais ampla, aqui está de maneira bastante genérica, mas garantindo, então, esse respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso, gente, isso aqui é muito importante a gente entender bem isso e lembrar disso, porque são questões recorrentes em provas, tá? Essa questão do ensino religioso, tá? O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa. A matrícula é facultativa, mas a oferta é obrigatória. Então, a escola, ela precisa ofertar o ensino religioso. Ela não pode se furtar e não oferecer. Nenhuma instituição de ensino pode deixar de oferecer o ensino religioso. Mas o estudante, ele pode fazer a opção e não se matricular. Por quê? Porque a matrícula é facultativa. Acontece na prática de maneira diferente, mas a legislação ela garante, né? Raramente acontece de o estudante não optar por fazer o ensino religioso. Na maioria das vezes o ensino religioso está ali e é feita a matrícula, o estudante faz, né, e nem se atém a isso, que ele tem essa opção. Mas a lei, ela traz isso e garante, e nós precisamos lembrar disso se cair na prova. Tá? A matrícula é facultativa, mas a oferta ela é obrigatória. Então, tudo isso está lá no artigo 210. Ainda no 210, ele traz importante aqui, uma conquista importante para as comunidades indígenas, que diz respeito à utilização de suas línguas maternas. Então, o ensino fundamental, regular, deve ser ministrado em língua portuguesa, mas é assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, as comunidades indígenas, elas têm asseguradas essa possibilidade da língua materna, dos processos próprios de aprendizagem. Isso, o artigo 210, ele garante isso. O 211, ele traz aí que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, não compete só à União, só ao estado, só ao município, só ao Distrito Federal. Não. A legislação, a lei é muito clara nesse sentido. É um regime de colaboração. Então, o município, ele precisa e pode contar com a União no momento de organizar os seus sistemas de ensino. Com a União, com os estados. Por quê? Porque deve existir esse regime de colaboração. Quanto à distribuição das competências entre os entes da federação, então, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas, federais, e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, nós precisamos entender isso, gente. A União, então, ela é responsável pelas instituições públicas federais. Instituições públicas federais, tá? E ela tem essa função redistributiva e supletiva. O que é essa função redistributiva? Vejam, todos os estados, todos os municípios, eles contribuem
com os impostos, e esses recursos eles vão para a União. Então, chegando lá, a União ela precisa redistribuir. É como se cada estado, por exemplo, como se a União fosse fazer um bolo e cada estado vai contribuir com um pouco dos ingredientes, tá? Então, que são os impostos que o cidadão paga. Então, esses impostos, eles vão para a União recolhe e ela redistribui. Ela redistribui, mas essa redistribuição, ela visa o quê? A equalização de oportunidades. Então, o que que acontece? Muitas vezes, um estado como Santa Catarina, por exemplo, ele acaba contribuindo muito mais em impostos do que o Maranhão, ou o Piauí, ou um estado lá do Nordeste. Mas, na hora de redistribuir, todos vão receber de forma igual. Se é justo ou injusto, não me perguntem, mas é isso que acontece na prática, tá? Essa é a função redistributiva. É a União recolher esses recursos e fazer essa redistribuição, visando aqui essa equalização de oportunidades. Aí, supletiva em que momento? É quando falta o recurso, então a União ela tem que complementar, tem que suplementar, tem que inteirar esse recurso para fazer chegar aos entes federados. Isso tudo, pessoal, está previsto lá no artigo 211. Quanto à distribuição das competências entre os entes da federação, então, os municípios, eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, certo? Então, municípios, ensino fundamental e educação infantil. Prioritariamente por quê? Não é proibido ao município ajudar o ensino médio, por exemplo, mas o que ele não pode é deixar a educação infantil descoberta, por exemplo, para suprir uma necessidade lá do ensino médio. A prioridade do município é ensino fundamental e educação infantil. Já os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente, então, no ensino fundamental e ensino médio. Isso está lá também no artigo 211. Os percentuais obrigatórios de aplicação de recursos de impostos e transferências são, então, de, no mínimo, 18% para a União. Então, de todos os recursos de impostos e transferências, a União ela não pode deixar de aplicar pelo menos 18% na educação, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Né? Essa é a expressão correta. Já os estados e municípios, eles têm que aplicar pelo menos, né, no mínimo, 25%, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é importante, eu coloquei destacado aqui, está lá no artigo 212, tá? Esses percentuais aí são importantíssimos, tem que saber para levar para a prova. Isso aqui é bem recente, gente, uma emenda constitucional de 2020, vejam, ela é bem atual, e vocês acompanharam ali todo aquele debate, toda aquela mudança que houve em relação ao Fundeb, né? O Fundeb ele tinha um final previsto e foi necessário toda uma atualização na lei, né? Passou pelo Congresso, né? Teve votação, e então, a partir de 2020, com essa emenda constitucional, a 108, então, essa emenda ela trouxe mudanças no artigo 212 e ela também criou o artigo 212-A, né? Que é exatamente, trata sobre o Fundeb, né? O Fundeb, o que é o Fundeb? É um fundo especial,
né, de natureza contábil, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Então, é como se fosse aquele bolo que eu falei para vocês, e os recursos vão chegando, vão para esse fundo, e desse fundo, então, é feita a distribuição, né, para manutenção e desenvolvimento da educação. Isso aqui é uma alteração também lá de 2020, com a própria emenda 108, que proíbe expressamente que os valores da educação, né, os valores da educação, sejam usados para pagamento de despesas previdenciárias. Então, não pode usar os recursos desse fundo para as despesas previdenciárias. E também foi instituído lá em 2020, com essa emenda, se ocorrer uma reforma tributária, os recursos do Fundeb e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, eles serão mantidos nos mesmos patamares. Então, é uma inovação, porque até então não tinha isso expresso em lei. Então, poderia, né, uma reforma tributária diminuir esses percentuais. Hoje, não mais. A legislação, ela está expresso que não haverá redução desses percentuais. Os recursos públicos podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então, de repente, pode cair alguma coisa, os recursos públicos não podem ser dirigidos. Podem. Isso está previsto no 213, tá, gente? O artigo 213, ele diz que sim, os recursos públicos podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mas tem alguns requisitos, né? Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, é um dos requisitos, e o outro é que destinem seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, a lei permite, mas tem que cumprir esses requisitos. Esses recursos, eles podem ainda ser destinados a bolsas de estudo, tá, gente? Bolsas de estudo para o ensino fundamental, para o ensino médio, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando. Então, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, provisoriamente, é possível investimento através de bolsas de estudo, mas o poder público ele precisa expandir a sua rede de modo a voltar a ter condições de atender esses estudantes, se porventura ele, naquele momento, não pode atendê-los. E o 214, o artigo 214, ele traz, então, a previsão do Plano Nacional de Educação. Então, é daqui, do 214 da Constituição, que nós temos, né, a definição e algumas diretrizes já do Plano Nacional de Educação. É o Plano Nacional de Educação. A partir daqui, então, ele foi estudado, foi trabalhado, foi aprovado, né, com duração decenal, ou seja, 10 anos, né, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas, que conduzam a, então, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, quando nós formos estudar o Plano Nacional de Educação, nós veremos que essas metas aqui, elas estão previstas lá, só que elas foram ampliadas, né? Essas diretrizes, o plano, ele buscou isso que a Constituição já traz e ampliou, né? Houve uma amplitude maior. Então, esse é o 214 da Constituição, que encerra a parte da educação na Constituição Federal. Então, são esses artigos, pessoal, que vocês têm que saber, que vocês, lá do 205 até o 214, né, são os artigos que vocês têm que ter em mente para a prova de vocês, tá? Para que a gente possa aí aprofundar um pouquinho, eu trouxe algumas questões, tá? Vamos fazer algumas questões, vamos estar vendo ali a fundamentação, enfim, para que realmente possa ir, vocês possam ir assimilando isso. E eu aconselho vocês também, lá na plataforma, nós temos um simulado específico, tá, sobre a educação na Constituição. Então, tirem um tempinho para refazer. Aqueles simulados vocês podem fazer quantas vezes acharem necessário, tá? Então, é importante que agora, nessa reta final, a gente volte a trabalhar com esses conteúdos aí para que possamos aí no dia da prova estar bem afiados. A primeira questão que eu trouxe, ela vai tratar sobre o ensino religioso. O ensino religioso, nós vimos que ele é bem específico, né? A questão diz o seguinte: o ensino religioso constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e segundo a Constituição brasileira. A escola determinará quem deve se matricular nessa disciplina? De jeito nenhum. Vimos que não, né? A escola não tem nada a ver com isso. Imaginem vocês a escola, ou aqui como na letra D, as secretarias municipais determinarão quem deve se matricular nessa disciplina. Totalmente fora de lógica, né? Então, ficamos aí com duas opções. O ensino religioso é uma disciplina de matrícula facultativa ou é uma disciplina de matrícula obrigatória? Vejam, lá no artigo 210, nós vimos que o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa. Ele é de matrícula facultativa. Porém, a oferta é obrigatória. Então, essa é uma questão de 2021, tá? Eu procurei questões das provas recentes aí que houveram agora, dos processos seletivos municipais, então, essa é uma questão tranquila, uma questão fácil, né? Nós vimos que não teria, imagino eu que não teríamos problema para resolvê-la. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram, podem me chamar, tá, gente? Agora nos exercícios também. A próxima questão. Conforme previsão expressa da Constituição Federal de 1988,
O dever do Estado com a educação é efetivado mediante a educação básica obrigatória e gratuita na faixa etária dos. Essa aqui, ela também é uma questão atual, caiu agora em 2021, mas ela é bem fácil. Ela é bem fácil para nós que estudamos, né? Por isso, eu digo que temos que estar com isso aqui na ponta da língua. Por quê? Porque se está caindo nos concursos, nos processos seletivos, agora em 2021, né? Quem garante que a CAF não vai trazer uma questão nesse sentido, né? Então, de repente a gente diz, é muito fácil, não vai cair. Mas esse aqui é um concurso para defensor público, vejam, e está aqui, né? Então, nós precisamos estar antenados. Conforme nós vimos, né, lá no artigo 208, a educação básica, ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, dos 6 aos 17, não. 5 a 14, não. 6 a 14, não. 5 a 17, não. Sobre a proteção à educação na Constituição. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Quanto à distribuição das competências entre os entes da federação, cada município organizará o seu sistema federal. Pessoal, nós vimos lá no artigo 211 que compete a quem organizar o sistema federal? Compete à União, né? Então, essa opção está errada. Os estados atuarão no ensino fundamental e na educação infantil, com exclusão dos demais entes federados. Vejam, os estados, eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental, correto, mas não na educação infantil, prioritariamente. É ensino fundamental e ensino médio, né? E não há exclusão dos entes federados, pelo contrário, é trabalhado em regime de colaboração, tá, gente? Regime de colaboração. Colaboração. Isso está lá no 211 da Constituição. Então, essa aqui é errada também. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Está correto, né? Lá no 212, é exatamente isso que traz o artigo, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime individual seus sistemas de ensino. Então, vimos agora, lá no 211, que é em regime de colaboração. Então, errada também. Apenas as universidades públicas estão obrigadas a observar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Apenas as universidades públicas? Não. O 207, ele é bem claro quando ele diz que todas as instituições de ensino superior devem observar esse princípio. Então, teríamos aqui o gabarito, a letra C é a que está correta. A próxima questão. Em conformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988, acerca da atuação da União na educação, analise as assertivas. Então, a União organizará o Sistema Federal de Ensino
e financiará as instituições de ensino superior em todas as esferas da educação brasileira. Vejam, a União, ela não vai se responsabilizar por todas as instituições de ensino superior. Ela vai financiar quem? As instituições públicas federais, né? Está lá no artigo 211, tá, gente? Então, errada a alternativa. A União exercerá em matéria educacional função redistributiva, correto, supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais, padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Essa está correta. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Está certo, né? A União, ela deve aplicar pelo menos 18%, então está correto. A União deverá garantir equalização de oportunidades educacionais, padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados. Acabamos de ver isso aqui, né? Acabamos de ver isso. Então, está correta também. Aqui é o 211, né, que fundamenta. Aqui é o 212. E aqui é o 211 também. Então, estão corretas apenas as assertivas 2, 3 e 4. Alternativa A. A próxima questão. Considerando as disposições constitucionais a respeito dos direitos fundamentais sociais, no que concerne ao direito à educação, é correto afirmar: os estados atuarão prioritariamente na oferta da educação infantil? Já vimos que não, né? Os estados, eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Isso está lá no artigo 211 da Constituição. Então, a alternativa está incorreta. O atendimento ao educando por meio de programas de oferta de material didático, transporte e alimentação deve atingir todos os níveis de ensino? Nós vimos lá do 208 que esse atendimento ele deve atingir todas as etapas da educação básica. Deve atingir todas as etapas da educação básica, mas não todos os níveis de ensino. Então, a alternativa errada também. Compete exclusivamente aos pais ou responsáveis zelar pela frequência dos estudantes à escola. Nós vimos também lá do 208, artigo 208, que compete não exclusivamente aos pais, mas compete aos pais ou responsáveis e ao poder público. Compete aos pais responsáveis e ao poder público zelar pela frequência. Então, está incorreta também. Deve ser assegurada a igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Isso nós vimos lá no 206, no artigo 206, então ele traz que deve ser assegurada essa igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E a última alternativa, ela diz que a ausência de recursos financeiros para o ensino obrigatório isenta de responsabilização
o poder público. Lá no 208, ele traz também que é crime de responsabilidade, caso ocorra o não oferecimento. Então, ele não tem nada que isente o poder público. Se ele não oferecer, ele estará cometendo crime de responsabilidade. Em relação ao capítulo da Constituição Federal de 1988, que trata da educação, cultura e desporto, assinale a alternativa correta. As universidades não gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nós vimos lá no 207 que elas têm essa autonomia, elas gozam dessa autonomia, então a alternativa está errada. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lá no 205, então nós encontramos esse conceito, né? Nós encontramos o gabarito dessa questão praticamente da mesma forma como está aqui. Não é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Nós vimos lá no 207 que é facultado. Então, a alternativa está errada. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é um direito público subjetivo? Lá no 208 nós vimos que é. Então, a alternativa está errada. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, inclusive em relação às comunidades indígenas, uma vez que não lhes são asseguradas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, lá no 210, nós vimos que é assegurado. Então, a alternativa também está errada. A Constituição Federal estabelece expressamente que o Plano Nacional de Educação, então, se vamos falar do Plano Nacional de Educação, nós estamos falando do 214, tá? O artigo 214. Então, o Plano Nacional de Educação tem por objetivo a promoção humanística e religiosa do país. Vejam, não é isso que está posto lá, né? O artigo, ele não traz essa expressão. Então, a alternativa incorreta. Desenvolve-se em ações para a erradicação da pobreza, das desigualdades e do analfabetismo. O artigo ele não traz essas expressões aqui também. Não fala em pobreza, não se refere a desigualdades. A menção é a erradicação do analfabetismo. Então, essa alternativa também está incorreta. Desenvolve-se por meio de ações integradas dos órgãos públicos do governo federal. Vejam, são ações integradas das diferentes esferas federativas e não dos órgãos públicos do governo federal. Também está incorreto. O Plano Nacional de Educação tem duração decenal e objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação. Então, este é o gabarito da questão.
Ao disciplinar os papéis de Estado e sociedade na garantia do direito. Acho que eu pulei um, assim. Essa aqui eu achei interessante. Ela é quase uma historinha, mas ela vai trazer as garantias. Então diz assim: Minerva, Hera, Coreia e Vênus são amigas de infância. Minerva possui um filho de 3 anos de idade. Hera possui uma filha com 4 anos de idade. Coreia possui uma filha com 4 anos e 9 meses de idade. E Vênus possui uma filha com 6 anos de idade. Elas moram no mesmo bairro e costumam se encontrar todos os domingos na casa de uma delas, objetivando uma oportunidade de convivência para seus filhos. Em um desses encontros, Somália, prima de Minerva, contou que estava estudando a Constituição Federal Brasileira e verificou que, dentre os direitos sociais, a referida Carta Magna garantia assistência gratuita em creches e pré-escola para os filhos de. Então, nós estamos falando do quê? A questão, ela fala sobre as garantias, lá do 208. Lá do 208. Então, o 208, ele traz que é garantido a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Então, vão entrar quem aqui? As crianças, a filha de Minerva, melhor, filho de Minerva, a filha de Coré e quem mais? A filha de Hera. Ou seja, esta criança de 6 anos não é uma garantia para ela assistência gratuita em creche para a escola. Se ela tem 6 anos, ela tem que estar onde? Já vai estar no primeiro ano do ensino fundamental. Então, logo, são os filhos de Minerva, Hera e Coré que terão essa garantia em virtude da idade das crianças. Ao disciplinar os papéis de Estado e sociedade na garantia do direito à educação, a Constituição da República estabelece que a educação é direito de todos, dever exclusivo do Estado e será promovida e incentivada com a colaboração da família do educando. Vejam, dever exclusivo do Estado, lá no 205, nós vimos que ela é dever da família, do Estado, promovida, incentivada e fomentada ainda, né? Fomentada pela sociedade. Então, não tem nada de exclusivo ao Estado. A opção está incorreta. A coexistência de instituições públicas e privadas é princípio do ensino, cuja gratuidade é assegurada em estabelecimentos oficiais e particulares, observadas, nesse caso, as condições estabelecidas em lei. Vejam, até aqui tudo bem, né? Princípio, beleza, gratuidade em estabelecimentos oficiais, mas gratuidade em estabelecimentos particulares, não condiz. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. É exatamente isso que traz o 209 da Constituição. Então, esse vem a ser o gabarito, né? E a letra D, ela diz que os recursos públicos não podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Nós vimos que podem, contanto que seguidos alguns requisitos. Então, esse é o gabarito.
Pessoal, então nós vamos encerrando, tá? Vamos encerrando por hoje. Na sexta-feira, então, a gente retorna com mais um período aí, mais ou menos em torno disso, em torno de 1 hora, até para não ficar muito cansativo, muito. Quando a gente está no presencial é diferente, mas online, se a gente estender muito, a gente acaba se dispersando. Então, por hoje, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, deixo a palavra aberta e se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma dúvida, ficou claro o que vocês têm para falar. Se ninguém tiver nada, então a gente está encerrando, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço vocês pela paciência